Olha, primeiro é importante a gente lembrar e considerar que tem acontecido na área eleitoral o mesmo que já aconteceu no mercado de bens, no mercado de serviços, no mercado de capitais, que é um acirramento da concorrência. Então, se a gente for olhar, professor Marcos, professor Tadeu, Kelly, Mário, o que aconteceu no Brasil, né, olhando só para o nosso país nos últimos 30 anos? Até a década de 90, nós não tínhamos uma concorrência acirrada no nosso país. Né? Em algumas áreas, você tinha até um certo monopólio, né, que ainda se faz presente em algumas áreas, como no petróleo, mas as montadoras de automóvel, por exemplo, você tinha uma variedade muito pequena de veículo, né? Você tinha uma variedade pequena de produto no mercado nacional. E todas as vezes que você tem pouca concorrência, o marketing ele se torna supérfluo. Porque o papel do marketing ele está aí justamente para aperfeiçoar essas trocas. O papel do marketing é fazer com que essa troca que se dá entre o cliente e o fornecedor, né, entre o fornecedor e o consumidor, o papel do marketing é fazer, através do manuseio dos 4Ps, os famosos 4Ps, é fazer com que essa troca aconteça de uma maneira que sempre proporcione a maior satisfação possível para todas as partes envolvidas. Mas quando você não tem concorrência, como é o caso de um mercado restrito, um mercado menos desenvolvido, você tem pouca concorrência. Então você vai precisar menos do marketing. E da mesma forma que se abriu o mercado a partir da década de 90 no nosso país, na área política também teve uma abertura política, certo, professor Marcos? Certo, Kelly? Tadeu, né, que acompanham também esse aspecto. Nós estamos assistindo uma expansão, um fortalecimento da democracia no nosso país nas últimas décadas. Aliás, democracia no país que é nova também. E na medida que você tem mais democracia, que os partidos ficam mais fortalecidos, que as pessoas, que as gerações que estão chegando aí, as gerações mais novas, a geração que a gente chama de geração X, a geração Y, né, que é essa geração X aí que tem de 20 a 40 anos, que todos nós estamos mais ou menos nessa faixa aí, apesar de ter um ou outro, eu já estou com um pouquinho de cabelo branco também, mas estamos tudo nessa faixa aí, nós somos uma geração que nascemos com muito mais acesso à informação do que a geração que veio antes de nós, né? A geração boomer, geração baby boomer, né? Pessoas que têm mais de 60 anos, elas cresceram tendo menos acesso à informação do que nós. E o acesso à informação fez com que mais pessoas se interessassem pela política, fez com que pessoas como o Amon Mandel se interessassem de participar efetivamente do processo eleitoral e muitas vezes numa disputa vencesse, entre aspas, né, Mário, alguns coronéis que muitas vezes estavam ali enraizados no monopólio do poder, né? Se é que a gente pode chamar dessa forma. Então, com esse aumento do interesse da política, com essa maior quantidade de oferta, você tem fazendo uma analogia com a economia de capital, você tem uma concorrência mais acirrada. E aí, se você tem uma concorrência mais acirrada, não tem jeito. Você precisa empregar as técnicas de marketing que já estão consagradas no mercado de capitais, e aí você precisa trazer isso também para o marketing político. Então, ao contrário, Eline, do que muita gente imagina, que o marketing tem perdido a importância ao longo do tempo, é o contrário. O marketing propriamente dito, né, que muita gente confunde marketing, né, com picaretagem, com malandragem, com jeitinho brasileiro. E marketing é uma ciência. Né? Marketing é uma ciência séria. Tem gente nas universidades estudando, tem gente no mundo inteiro estudando como é que essas trocas acontecem de forma mais satisfatória. E aí, isso se tornou necessário também, Kelly, no mercado eleitoral. Então, como você tem 20 por 1, né? Veja, nós tivemos 20 candidatos disputando cada vaga nas eleições de deputado federal. Quer dizer, como é que você vence isso? Aí o candidato começa a ter que se preocupar, Mário, com marca, com brand, tem que se preocupar com comunicação, tem que se preocupar com posicionamento, tem que se preocupar com a escassez da atenção que a pessoa que está nos ouvindo tem. Né? Então, são variáveis que, se a pessoa não leva em consideração sobre uma perspectiva prática e sobre uma perspectiva científica, a candidatura naufraga. E o papel do neuromarketing, Eline,
para não falar muito, porque eu estou ansioso para ouvir, só tem fera aqui. Não, mas a gente quer te ouvir também. Quando eu fico diante dessa galera aqui, eu fico ansioso, né? Eu sou uma pessoa naturalmente ansiosa. Mas o neuromarketing nada mais é, né, do que uma faceta do marketing. Toda a ciência, né, toda a área do conhecimento humano, conforme o tempo vai passando, as pessoas vão se especializando, porque você não consegue compreender em profundidade tudo. Então, você tem uma abordagem generalizada, mas você também tem que ter uma abordagem especializada. E o que se percebeu? Se percebeu que o marketing sempre teve uma ênfase muito grande sobre os mercados, né? Mercados onde se dá a união lá de fornecedor, de consumidor, né? Me ajuda aí se eu estiver errando, o consumidor, o fornecedor e o concorrente, né? Então, o foco do marketing sempre foi esse, olhar o mercado, que é onde se reúne esses três entes. Mas aí, com o passar do tempo, e muito especialmente com um maior desenvolvimento das neurociências, a partir dos anos 2000, o que aconteceu após o desenvolvimento dos exames de imagem de ressonância, que até então, antes dos anos 2000, não se conseguia observar, Mário, o cérebro em movimento. A partir dos anos 2000, conseguimos observar o cérebro em funcionamento. Até então, a gente só observava o cérebro fazendo autópsia. E aí, de 2000 em diante, se percebeu que é claro que é muito importante compreender esse mercado amplo, onde eu tenho muitos candidatos, onde eu tenho essa união aí do consumidor, do fornecedor, do concorrente. Mas o mercado mais importante que precisa ser compreendido, isso, claro, sobre a perspectiva de gente como eu, que é apaixonado pela área de neuromarketing, é um mercado pequenininho, que pesa 2,5 kg, que consome grande parte da nossa energia que a gente produz no dia a dia, né? Mais de 20% da energia que a gente consome é produzida por esse mercado, que o neuromarketing estuda, que é o nosso sistema nervoso, né? Que é o cérebro. O centro das decisões é o nosso cérebro. Então, o neuromarketing ele vai aplicar todos esses conceitos do marketing que vem se desenvolvendo ao longo do tempo, mas ele inclui a perspectiva da neurociência, do funcionamento do sistema nervoso como centro tomador de decisões. Então, quando a gente junta esse marketing voltado para o mercado, mas um estudo muito apurado sobre o comportamento das pessoas, e o comportamento é regulado pela forma como o sistema nervoso reage ao ambiente interno e externo, aí nós temos o neuromarketing.